Vamos ler a palavra de Deus em Mateus, livro de Mateus, capítulo 19, e só 3 versículos, tá bom? Vou ler aqui com vocês aqui, ó. Jesus abençoa os meninos. Capítulo 19, versículo 13, que diz assim, ó: Trouxeram então alguns meninos para que sobre eles pusessem as mãos e orassem. Mas os discípulos repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os meninos e não estorveteis a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhe posto as mãos, partiu dali. Então, a palavra maravilhosa, né? Eu estudei essa semana, fiz até algum estudo aqui sobre esse assunto de meninos. Quando a Bíblia diz meninos, está falando menino, menina, criança, bebês, recém-nascido, tá bom? Então a Bíblia diz que alguém trouxeram as crianças até Jesus. Mas aí teve um detalhe, os discípulos repreendeu, não aceitou. Mas Jesus falou para os discípulos: não, deixa vir a mim as crianças. Por quê? Porque Jesus, ele protege as crianças, ele cuida das crianças, ele ama as crianças. Então a Bíblia diz que Jesus tocou nas crianças ali, beijou as crianças e abençoou. Mesmo Jesus sabendo que os adultos, os discípulos, estavam ali afastando as crianças, Jesus repreendeu os discípulos e falou: não, deixa as crianças vir até a mim. Que coisa mais linda, né? Nós podemos aprender com Jesus, que na igreja, às vezes, a criança quer louvar, nós não deixa. A criança quer orar, nós não deixamos. Deixamos só para os adultos, sabendo que o perfeito louvor sai da voz de uma criança. A criança, ela louva na simplicidade dela, ora na simplicidade dela, né? E perfeito louvor, coisa mais linda. O adulto não, já às vezes o adulto canta se aparecendo, querendo mostrar o melhor e não louva nada. E a criança, o coração puro, sincero. Então, por isso que Jesus deixou aqui, ó, esse exemplo de vida, para mim e para você, não desprezar as crianças, não abandonar as crianças. Aí Jesus também, ele foi uma criança. E aí tem muitas crianças que são rejeitadas pela família, rejeitadas pelas pessoas, e tem muitas crianças que precisam da nossa ajuda. Então eu tô aqui para te orientar, te falar para você: ame as suas crianças, ame as nossas crianças, vamos amar mais, proteger mais, vamos cuidar mais dessas crianças, porque criança é presente de Deus. Vamos fazer como Jesus, proteger as crianças, amar as crianças, ajudar as crianças, não é mesmo? Orar pelas crianças. Tem muita família também que não tem criança. Uma família sem criança é uma família sem, eu vou falar, sem saúde, sem alegria, sem paz. Tá certo que criança traga muita desavença também, tem hora, né? Mas faz parte, é uma criança. Mas uma casa sem criança não tem alegria, como se fosse uma festa sem bexiga. Faz uma festa de criança sem bexiga. Ninguém liga para aquela festa, nem parece ser uma festa. Uma festa sem bexiga não é festa. A criança vai para a festa do aniversário olhando para as bexigas, querendo a bexiga. Mesmo assim, é a família. Uma família sem criança é uma família que não tem felicidade, não tem alegria. Amém? Então, eu quero dizer para você assim, que Jesus, ele repreendeu os discípulos e falou: deixa as crianças vir a mim. Jesus, ele é o nosso porto seguro. Jesus é a nossa base, a nossa estrutura. Se não fosse Jesus na nossa vida, o que seria de mim e de você? Então Jesus falou para os discípulos: não, deixa as crianças vir, deixa os meninos vir, traga até a mim, porque eu quero falar com eles, eu quero abraçar, eu quero beijar, eu quero proteger, eu quero abençoar. Olha que palavra mais linda. Jesus parou os discípulos e falou: não, eu quero que as crianças venham até a mim. O que nós aprendemos? Que nós também devemos ser assim, né? Proteger as nossas crianças, amá-lo de todo o coração. Porque Jesus falou assim, que as crianças, ela é do reino dos céus. Aí Jesus dá um exemplo. Jesus diz assim: olha, em verdade vos digo que qualquer um que tiver o coração de uma criança será bem-vindo no reino dos céus. Então é necessário liberar perdão, é necessário igual uma criança. Por quê? Ele deu esse exemplo, porque a criança é um coração puro, um coração saudável, criança não guarda mágoa, não guarda rancor, né? Então a criança tem um coração saudável. Pode ver, a criança
Eu tenho duas, eu sei o que eu tô falando. A criança briga, com 2 minutinhos já tá tudo bem, já vai jogar bola, brincar de bicicleta, brincar de pega-pega. Essa é a vida que uma criança tem. Uma criança que eu falo de recém-nascido até 8, 9 anos, né? Uma criança inocente. Então, vamos lutar para ter um coração igual de uma criança, não é mesmo? Eu também anotei aqui, ó, que em Lucas também Jesus fala a mesma coisa. Mateus, Jesus repreende os discípulos. Em Lucas, Jesus repreende os discípulos. E lá na frente também, em Efésios, Jesus também ele fala para os pais. Pais, olha, não em Efésios 6, capítulo 6, versículo 2 e 3, Jesus diz assim, ó: vós pais, não provoqueis a ira dos teus filhos, sede pacientes, cautelosos. Às vezes não temos paciência, devemos ter paciência com os nossos filhos, não provocando a ira dos filhos, né? Porque nós também um dia nós foi criança. Você foi criança, eu fui criança, nós passamos as nossas fases. Lembrando que nossas crianças têm muitos problemas psicológicos, pessoais, particulares. Tem muitas crianças hoje na sociedade que sofrem abusos sexuais, sofrem rejeição do padrasto, madrasta, às vezes pelos tios, pelos avós. Então, tem muitas crianças que pedem um grito de socorro. Vamos ajudar, vamos abraçar, vamos tentar ajudar, fazer o que Jesus fez. Vamos olhar para Jesus aqui na Bíblia. Ele mesmo acolheu as crianças, ele abraçou, ele abençoou. Eu não estou falando aqui de abençoar com roupa e sapato, não. Eu estou falando de você dar um abraço, aconselhar, ver o que está acontecendo, cuidar, entendeu? Ajudar naquilo que aquela criança mais precisa e necessita. Porque criança é herança de Deus, filhos é presente de Deus. E muitas pessoas não valorizam, muitas pessoas não ignoram e esquecem que os filhos é o futuro da sociedade, o futuro da igreja. Os nossos filhos, eles olham muito para o pai e para a mãe, ele olha para o seu caráter. Ei, vocês somos exemplo dos nossos filhos. Se você andar direito, eles vão andar direito. Se você falar direito, eles vão falar direito. Se você não for uma pessoa de boa índole, ele também não vai ser, porque você é o espelho. As crianças aprendem, nossos filhos, as crianças aprendem muito com os avós, com os tios, com os pais e com as mães, com aquelas pessoas que eles convivem. Então vamos vigiar, vamos ter cautela, vamos ter precauções, né, para não fazer coisas erradas na hora de falar, na hora de agir, na hora de andar, né? Porque tudo que nós fazemos, as crianças estão de olho em nós. Então chamou minha atenção que eu estava lendo aqui em Lucas, em Marcos e Efésios, que Jesus fala a mesma coisa, que ele fala, em todas as histórias que eu li aqui, ele fala que ele não repreende as crianças, ele manda deixar vir as crianças até ele. Então, podemos ver que os discípulos eram adultos, e eles não queriam as crianças com Jesus, mas Jesus deixou um exemplo de vida para mim e para você. Jesus repreendeu os discípulos e falou: olha, deixa as crianças virem a mim. Quantas vezes, responde para você, quantas vezes você tem ignorado uma criança? Quantas vezes você tem esbarrado uma criança? Às vezes a criança fala assim: eu vou ser um bom vendedor. Aí você pega e fala assim: você não tem sonho. A criança fala: você é motorista. Você fala: você vai conseguir. Quantas vezes nós matamos o sonho de uma criança, o projeto de uma criança? Ei, vamos ser mais inteligentes, vamos despertar. Vamos ajudar, incentivar nossos filhos, sobrinhos, nossos netos, incentivar a ser alguém na vida, ser uma pessoa próspera, uma pessoa feliz, uma pessoa de índole boa, né? Para que elas não possam dar trabalho lá na frente para mim e para você, tá bom? Que a palavra de Deus fica no nosso coração, na nossa vida, e que nós possa viver isso aqui, ó. Eu bato muito na tecla, não adianta eu ficar falando aqui para vocês e pregando para mim também e eu não viver isso aqui, ó. Isso aqui tem que fazer parte da minha vida. Tudo que eu tô falando aqui hoje está servindo para mim também. Eu coloco em prática, entendeu? Porque não adianta também eu falar assim: olha, vamos abençoar as crianças, amar as crianças, sendo que eu não vivo isso, eu não dou carinho, não dou atenção, eu não converso com os meus filhos. Não adianta nada, eu tenho que viver o que nós lemos na palavra de Deus, colocar em prática. Jesus é o maior exemplo e eu aprendo com Jesus. E quero que você aprenda com Jesus também. E passe para as pessoas, divulgue, compartilhe essa palavra poderosa que possa entrar em muitos casamentos, muitas famílias e mudar a situação das famílias. Porque eu conheço muitas famílias que não valorizam os filhos. Isso não é bom, isso não é legal.
né? Deus não abençoa esse casal que não abençoa os filhos, que não cuida dos filhos. Deus não se agrada desse tipo de comportamento. E você, mãe, você, pai, passa a mão na cabeça do teu parceiro, da tua parceira que trata seus filhos mal. Cuidado com as mãos de Deus. Cuidado, porque a Bíblia diz aqui, ó, eu li aqui, Jesus falou assim, ó, se você não tiver o coração de uma criança, um comportamento de uma criança puro, reto, sem mágoa, você não vai entrar no reino de Deus. Não adianta você ser bonzinho, cantar bem, pregar bem, dar cesta básica para todo mundo. Não. Você tem que ter o coração igual de uma criança, sincero. Não guardar mágoa, não rancor também não guardar, mas ser uma pessoa humilde, simples, na presença de Deus. Amém? Essa palavra fica no teu coração, no meu coração, e vamos investir mais nas nossas crianças para o reino de Deus, tá? Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus.